Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa, com o relatório de aula prática, roteiro de aula prática de hidráulica e hidrometria, tá? Essa é a disciplina. Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em alguma outra disciplina que você tenha dificuldade, pode entrar em contato conosco no primeiro contato que está na descrição, beleza? Que nós conseguimos te auxiliar. Se tiver com alguma dificuldade, seja nessa área ou em outra, só entrar em contato conosco, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E vamos lá então, pessoal. Como sempre, vou fazer uma leitura inicial aqui com vocês, para a gente entender de fato os conceitos que estão sendo trazidos aqui para nós nesta disciplina, e depois nós já vamos iniciar aí o experimento vamos para a prática, né? Para entender aí a aplicabilidade deste primeiro experimento aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a leitura aqui. Então nós vamos trabalhar aí com a unidade 1, Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, aula A1, Experimento de Reynolds, tá? Como objetivo nós temos o seguinte, ó. Vou fazer a leitura aqui com vocês. Objetivos. Definição dos objetivos da aula prática. O número de Reynolds é assim chamado graças ao engenheiro Osborne Reynolds, que, por volta de 1880, realizou vários testes para entender a relação entre as características do fluido, tubulação e o regime de escoamento. Ele descobriu que o regime do escoamento depende principalmente da razão das forças inerciais e as forças viscosas do fluido. Para verificar o comportamento do fluido, Reynolds utilizou uma montagem que constituía de uma tubulação que passava água, com uma válvula para controlar a vazão e um reservatório com corante que foi injetado na água durante os experimentos. O número de Reynolds é calculado através da seguinte fórmula. Então nós temos aqui a fórmula que ele trouxe para nós, tá? Reynolds é igual a U vezes D sobre a viscosidade cinemática, tá? Que é aquele Vzinho ali, aquela letra grega ali, tá? U, então, é a velocidade média de escoamento, tá? D é o diâmetro da tubulação e o Vzinho ali é a viscosidade cinemática da água, conforme eu tinha falado para vocês. Logo, Reynolds definiu os intervalos referente à classificação dos regimes laminar e turbulento, assim como a transição para tubulações, condutos ou canalizações. Então, existe um padrão que Reynolds definiu para determinar a classificação dos tipos de escoamento dos fluidos, tá? O primeiro dele é quando a gente encontrar um Reynolds menor, um número de Reynolds, né, menor que 2000, que seria o regime laminar, tá? Caso o valor esteja entre 2000 e 4000, esteja entre esses dois valores, tá? Nós consideramos que é um regime em transição. Caso o Reynolds seja maior que 4000, nós temos um regime turbulento. Então, resumindo aqui os objetivos, né? O que nós vamos fazer nesse experimento é compreender os fundamentos de mecânica dos fluidos, realizar o experimento de Reynolds, identificar os regimes de escoamento laminar e turbulento, beleza? Então, basicamente é isso aí que a gente vai efetuar, tá? Nosso experimento de Reynolds. E aí, pessoal, quero contextualizar aqui para vocês o seguinte: o que é o número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, tá? Não tem unidade de medida. Quero até explicar isso aqui para vocês porque muitas pessoas se confundem. É o seguinte, ó, Reynolds é igual a velocidade, que é o que? Metros por segundo, tá? Vezes o diâmetro, que é o que? O diâmetro é... Deixa eu só arrumar aqui. Ficar mais ou menos aqui, pessoal, só para a gente entender mais ou menos, tá? Metros por segundo e diâmetro é metro, certo? Sobre a viscosidade cinemática da água. A viscosidade cinemática da água é metro quadrado por segundo. Quando nós temos
duas frações dividindo, a gente aplica aquela regrinha, mantém o primeiro vezes o inverso da segunda, tá? Aquela regrinha de matemática básica que nós já sabemos lá do ensino fundamental, tá? Então, metro vezes metro aqui em cima é metro quadrado por segundo, certo? Metro quadrado por segundo. E o inverso da segunda multiplica segundo por metro quadrado. Então, vocês podem observar aí que nós vamos cortar o metro quadrado com metro quadrado, segundo com segundo. Ou seja, Reynolds é adimensional, tá? Adimensional, não tem unidade de medida. É só um índice que vai nos ajudar a classificar o tipo de escoamento, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Então é uma grandeza adimensional que relaciona a inércia do fluido, tá? Ou seja, a sua tendência de continuar em movimento com a viscosidade, que é a resistência do fluido ao movimento, tá? Então a viscosidade é aquilo que atrapalha o movimento do fluido, tá? Que gera uma certa resistência, como se fosse o resistor lá na elétrica, tá? Nós temos a corrente elétrica e tem o resistor. No caso, aqui nós chamamos de viscosidade, tá? Ele ajuda a determinar o regime de escoamento do fluido, ou seja, se o fluido vai fluir de forma ordenada laminar ou desordenada turbulenta, tá? Então, ó, é o seguinte, só para ilustrar aqui para vocês, ó. Imagine que você está em uma estrada, tá? Se o trânsito estiver fluindo sem problemas, todos os carros eles estão indo na mesma direção e com a mesma velocidade. Isso seria o escoamento laminar, tá? Onde as partículas do fluido ou carros estão se movendo de forma ordenada e previsível. Esse é o escoamento laminar, tá? Agora é o seguinte, se houver muitos carros e o trânsito começar a ficar desordenado, buzinas, engarrafamentos, isso nós classificamos aqui como escoamento turbulento, tá? Então nós dizemos aqui no escoamento turbulento que as partículas estão se movendo de forma caótica, beleza? Então é o seguinte, esse equilíbrio entre as forças inerciais que fazem o fluido seguir em frente e as forças viscosas que tentam retardar o movimento é o que define o comportamento do fluido no interior da tubulação, tá? Então, como que a gente vai, só para resumir para vocês, como que funciona o nosso experimento de Reynolds, tá? A gente vai fazer um experimento, então a gente vai precisar utilizar alguns equipamentos ali para poder de fato encontrar esse valor, né? Encontrar os valores de Reynolds. Então, ele é um experimento que nós vamos precisar. A montagem do experimento funciona da seguinte forma: uma tubulação transparente, tá? É usada para permitir a visualização do fluxo de água. Então a gente vai ter um tubo transparente para a gente conseguir ver o fluido, tá? Aí nós temos uma válvula para controlar a vazão da água. E nós temos um reservatório de corante que é colocado na entrada da tubulação, tá? E uma pequena quantidade de corante é injetada para visualizar o comportamento do fluxo. Então, quando a água ela flui pela tubulação a uma velocidade baixa, o corante a gente vai conseguir observar que segue em uma linha reta, tá? Ao longo do tubo. Então, quando a gente identificar uma linha reta, a gente tem um indicativo aí de que nós temos escoamento laminar, tá? E daí, à medida que a vazão da água ela vai sendo aumentada, a gente vai conseguir fazer isso lá, o corante ele começa a se espalhar, criando o que a gente chama aí de vórtices e movimentos caóticos, né? Então, isso é um indicativo aí de escoamento turbulento. Então, vocês vão ver ele bem o corante mais misturado ali, tá? Na tubulação. Beleza. E só pra gente fechar, queria explicar para vocês qual que é a importância na prática, tá? Então assim, o número de Reynolds ele tem diversas aplicações práticas e é fundamental aí para
para a área de mecânica dos fluidos, processos industriais e tudo mais, tá? Então, primeiro ponto, projetos de tubulações. Quando nós projetamos um sistema de tubulação, é importante a gente saber se o fluxo será laminar ou turbulento, porque isso vai afetar a perda de carga e, consequentemente, a eficiência do sistema. E, por fim, ainda vai afetar os custos, tá? Seja de manutenção, seja... depende do tipo de processo industrial, tá? Outro ponto importante é a redução de perdas de energia. Então, no regime laminar, nós temos as perdas de energia são menores, né? Porque o fluido ele se move de uma forma mais ordenada, como a gente já disse. Agora, no regime turbulento, as perdas elas são maiores devido ao aumento das forças de fricção e a mistura caótica do fluido, aquilo que a gente tinha comentado. Então, a gente consegue reduzir perdas de energia fazendo essas análises, tá? E a otimização de sistemas de transporte de fluidos, tá? Então, em sistemas industriais que transportam fluidos, entender o número de redes vai ajudar na escolha da bomba, do design da tubulação e tudo mais. Então, por exemplo, o transporte de petróleo e gás, tá? Em oleodutos, definição do regime de escoamento pode impactar diretamente a eficiência do transporte e o custo operacional. Então, outro exemplo seria na aeronáutica, tá? Também é importante para a gente entender o comportamento do ar ao redor das asas de aviões e otimizar o design para reduzir o arrasto e aumentar a eficiência. Então, diversas aplicações, tá, pessoal? Nós vamos aqui pro experimento, então. Feita essa contextualização inicial, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou abrir o experimento com vocês aqui na tela. Aí eu vou fazendo a leitura. Vocês vão acompanhando lá no... Pega o roteiro do experimento, né? Lá na OGTEC, no laboratório. E vai acompanhando, fazendo a leitura, tá? Mas eu só vou compartilhar a tela do experimento para não ficar dando alt tab toda hora, tá? Então, tô aqui na tela do experimento. Deixa eu pegar aqui com vocês. Deixa eu ver se tá certinho. Só alinhar alguns pontos aqui. Deixa eu pegar aqui o roteiro agora. E a gente já vai pro experimento. Tá. O que ele pede primeiro? Ó, habilitando as bombas. Visualize os esquemas clicando com o botão esquerdo do mouse no botão indicado localizado no canto superior direito da tela. Os esquemáticos, ó. Temos o esquemático 1. Visualize o esquema seguinte clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado. Para trocar é só clicar aqui, ó, esquemático 2, beleza? Ó, para analisar mais detalhadamente os elementos do esquemático, amplie rolando o scroll do mouse e ajuste-o pressionando e arrastando o esquema para a posição desejada. Então, ó, se eu rolar o scroll do mouse para frente, eu aproximo, para trás, vice-versa. Tá. Depois de visualizar todos os 9 esquemas, fecha a visualização clicando com o botão esquerdo do mouse em X. Então nós temos 9 aqui, tá? Cada um para a gente fazer um determinado tipo de experimento. Visualize o painel elétrico clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera. Painel elétrico, localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Painel elétrico. Habilite as bombas 1 e 2 no painel elétrico, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão habilitar bomba 1 e habilitar bomba 2. Então tá aqui, ó. Cliquei aqui, ó. As bombas estão operando. Ligue o painel elétrico clicando com o botão esquerdo do mouse em liga. Ligamos, ó. Inversor habilitado, tá? Enchendo o reservatório. Habilite a janela de pop-up do potenciômetro clicando com o botão direito do mouse sobre o botão indicado. Então, ó, botão direito, abriu a tela de pop-up aqui. Varie a vazão clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado e arraste para a direita. Arrastamos para a direita. Beleza. Fecha a janela. Fechamos aqui, ó. Já está na vazão máxima, tá?
Visualize o reservatório de acrílico clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera reservatório de acrílico. Aqui, ó. Ó, tá enchendo, pessoal. Tá enchendo. Feche a válvula de esfera 13 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Essa válvula aqui nós vamos fechar. Essa válvula 13. Aguarde o preenchimento do reservatório. Observe que a bancada será desligada assim que o nível de água do reservatório atingir o valor máximo. Nesse momento, feche a válvula 12 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Então vamos aguardar encher. Se quiser dar uma olhada aqui, ó, no reservatório enchendo, ó, a gente pode observar aqui. Vamos chegar até o final mais ou menos aqui. Se eu não me engano, ele não enche exatamente até os 460, tá? Mas assim que encher, nós vamos fechar essa válvula aqui, ó. Acho que vai bater naquele pino ali. Aí, ó. Ó. Parou, ó. Começou a descer. Tá vendo? Como eu tinha começado a descer. Aí eu já fechei ali, ó. Fechou em aproximadamente 443. 442,5 ali, ó. Aproximadamente, tá? Show! Medindo a vazão e observando o regime de escoamento. Habilite a janela pop-up do reservatório de acrílico clicando com o botão direito do mouse sobre ele. Então, tá aqui já. Observe o volume da água do reservatório. Tá? Habilite o cronômetro clicando com o botão esquerdo do mouse na aba cronômetro. Vou deixar aqui, ó, aqui embaixo. Fica mais fácil. Pessoal, já tirem um print dessa tela, tá? Pode tirar um print dessa tela, pode escrever em cima, de acordo com a sua criatividade. Reservatório preenchido, reservatório totalmente preenchido, o que vocês preferirem aí, tá? Só para comprovar que você já veio até essa etapa aqui, tudo mais já fez. Tá, ele pede de novo para ir para o painel elétrico. Vemos aqui. Habilite a janela de pop-up da válvula 15. Seria essa aqui, tá? Então vou clicar aqui. Olha lá. Essa válvula aqui é a do corante, tá? Vou deixar ela aqui por enquanto. Deixar ela aqui em cima. Deixar ela aqui nesse canto esquerdo. Vou ver se vai atrapalhar. É a do corante, tá, pessoal? É a do corante. Visualize o tubo de Reynolds clicando na câmera tubo de Reynolds. Então vou colocar aqui por enquanto. Tubo de Reynolds. Tá lá. Esse aqui é o nosso tubo, tá? Vou colocar aqui, ó. Porque aqui a gente não vai ver nada. E aqui é o nosso tubo onde a gente vai observar a passagem da água aqui, tá? Aqui é a válvula de gaveta, a válvula 14. E aqui é o tubo de Reynolds, tá? Deixa eu até tirar ele daqui, só pra gente ver, ó. Tá vendo? Beleza. Ajuste a válvula 14 para a posição desejada, clicando com o botão direito ou esquerdo do mouse, de acordo com a porcentagem de abertura escolhida. Então a válvula 14, ela tá, nesse momento, ela tá fechada. A gente pode observar aqui, ó. Está fechada, ó. Para abrir, eu clico o botão direito. Para fechar, ó. Tá vendo que o fluido tá passando, ó? Ó o fluido passando. Está esvaziando o nosso reservatório, tá? Ajuste a válvula 14. Tá, beleza. Ajuste a válvula 15 para a posição desejada, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o local indicado e arraste para a direita. Ele está pedindo para a gente arrastar até o 2 aqui, tá? Ó, beleza. Show. Observe o comportamento do escoamento água mais corante e aguarde que o nível da água varie de 30 a 50 milímetros. Então, eu vou abrir essa válvula aqui,
tá? Já vou acionar o cronômetro, ó. Por enquanto, eu abri só 4% para a gente ter um escoamento mais lento, tá? Um escoamento de fluido mais lento. Olha só o corante, pessoal. Observe o comportamento lá que eu tinha comentado. Olha só como ele é linear, tá vendo? Aqui de cara, observando, por aquelas características que nós já comentamos, é um escoamento laminar. Deixa por enquanto só na válvula de 4%, para a gente saber a porcentagem de abertura, tá? Mas olha lá, a gente estava aqui, por isso que eu falei, para vocês terem tirado um print, tá? A gente estava em 442,5, beleza? Aí eu já tinha aberto um pouquinho, você pode considerar a altura inicial 440 ali, tá? 441 aproximadamente. Então a altura inicial 441. Aí a gente vai aguardar ele variar até 400, até 400 tá bom. Ele chegar aqui em 400, eu fecho, clicando com o botão esquerdo aqui, fecho e principalmente pauso o cronômetro, tá? Ou só pauso o cronômetro e tira um print na hora ali. Pode fechar lá, o que você preferir. A gente precisa do tempo para ele percorrer de 441 até 400. Porque tem que dar uma variação de 30 a 50 milímetros da posição inicial. Então, se ele estava aqui em 441, até 400 vai ser qual valor? É isso que nós vamos entender ali, tá? Aí ele pede, registre as informações obtidas, beleza? Então a gente vai registrar o tempo, o deslocamento, que vai ser 41 milímetros aproximadamente, tá, pessoal? Também assim, a gente vai conseguir o valor exato, a gente vai conseguir o valor exato, a gente vai conseguir aproximadamente, então, uma variação de 41 milímetros ali de variação, que está entre 30 e 50. Vamos anotar o tempo, a variação e ponto. Esses dois dados já são importantes para nós ali. E a porcentagem que a válvula está aberta, tá? Então a gente vai repetir esse mesmo comportamento, esse mesmo procedimento que nós fizemos para 5 porcentagens, tá? A gente está fazendo aqui para a porcentagem 4%. Depois acredito que vai multiplicando por 2 até finalizar. Então a gente vai fazer isso aí. Ó. A gente vai anotar tempo, volume inicial, volume final, vazão. E porcentagem de trabalho da tabela da válvula 15. Show? Então é basicamente isso, tá, pessoal? A gente vai aguardar chegar aqui até 400. Aí eu vou tirar um novo print para vocês. Vamos ter que aguardar aí, tá? Qualquer coisa você pode pular. Na verdade, o que você pode fazer é só bater um print da tela e já colar, tá? E daí eu recomendo que tenta fechar a válvula e continuar com esse volume mesmo aqui, né? E trabalhando com esse volume, ou senão você pode reiniciar. Então, bate um print, tenta fechar a válvula daí. Depois que tirou o print, fecha a válvula. Pode encerrar o cronômetro também, tá? Aí cola o print lá no Word, beleza, e vem, anota o volume inicial que parou, vai ser o volume inicial para a próxima porcentagem de abertura da válvula, tá? E pronto. O importante é o time, tá, pessoal? Sempre que você abrir a válvula aqui, por exemplo, colocou em 8%, já inicia o cronômetro rápido. A gente tem um time, quanto mais rápido você for, mais preciso vai ser. Que nem eu falei, tem uma margem de erro, não precisa se preocupar com exatidão aqui, tá? Mas também não pode ser um discrepante também, ser muito devagar, tá?
quase lá, tá, pessoal? Quase lá. Outro detalhe importante, tá, pessoal? Não fiquem dando muito Alt Tab na tela, que às vezes eu acho que pausa. O cronômetro continua rodando, mas eu acho que ele não continua esvaziando, tá? Então assim, fiquem nessa tela aguardando, beleza? Esse primeiro é um pouquinho mais demorado, mas os demais eles são mais rápidos porque vai ter uma vazão maior. Quase lá. Vou tirar um print ali quando ele chegar em 400, tá? Chegar em 400 eu já vou. Ó. Chegou em 400. Quase lá. Tirei um print. Então foi aproximadamente aí 8 minutos e 11 segundos, tá? Tirei um print da tela. E na vazão 400. Então ele vai ter 41 milímetros de diferença e 8 minutos e 11 segundos aí de tempo para ter essa variação. Convertam aí os minutos para segundos, tá? Então 8 vezes 60, 480, mais 11, total 491 segundos, tá?